Boa noite, nobres colegas vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente, hoje muito bem representado aqui, Anselmo, sempre vereador, obrigado pela presença, parabéns, já antecipando aí pela homenagem do Felipe, obrigado ao público que nos assiste ao vivo pelo YouTube e nos ouve pela Rádio FM Harmonia. Muito bacana, eu achei que ia sobrar só para mim, mas o Tonico sempre muito correto com as falas, falou em relação à LDO, que tem a ver com o PPA, e realmente é muito complicado a gente entender o que a Prefeitura tem feito em relação a esse planejamento. Não digo que está errado, nem que está correto, mas acho que é importante a gente mostrar que a gente está buscando aqui entender cada detalhe, cada processo do que acontece no nosso município, porque, como estamos como vereador, nós temos que nos dispor a fazer o nosso melhor. E acho que isso, hoje, com esses vereadores aqui, todos estão empenhados. E, realmente, a LDO é uma peça muito importante do nosso orçamento municipal, que influencia diretamente no índice de efetividade de gestão municipal. Isso é muito, muito importante para o município, no sentido de colocarmos metas e conseguirmos cumpri-las. E a LDO que veio para essa casa aqui, ela está muito difícil de se entender. Então, eu sugiro ao Poder Executivo, assim como o Estado de São Paulo já tem na esfera estadual, assim como a Prefeitura do município de São Paulo tem na esfera municipal, um manual instruindo os órgãos, as secretarias, os departamentos, na elaboração tanto do PPA, que agora vai ficar para a próxima legislatura, mas da LDO, que vem todos os anos, da LUA também, porque é muito importante que as metas que sejam colocadas lá, elas possam ser cumpridas, justamente para que o município tenha um índice de efetividade de gestão de qualidade. Vou dar um exemplo bem simples aqui do que tem acontecido. Mais uma vez, não estou dizendo que está errado ou está certo, mas estou tentando mostrar que é importante a gente criar uma padronização para que a gente consiga cumprir essas metas. Metas sem cumpri-las não serve de absolutamente nada, muito pelo contrário, acaba até atrapalhando o nosso município. Então, só para ter como exemplo prático aqui, no PPA, na política, na Secretaria da Educação, nós temos como meta lá, nós temos um indicador que é climatização nas escolas. E no PPA, o PPA é o plano plurianual, então ele vai de 2026 a 2029. Lá em 2025, quando ele foi elaborado, foi dito que 3 escolas do município possuíam sistema de climatização. Tá? Isso é o índice recente, quando foi feito em 2025. E que lá em 2029, quando esse plano vai estar se encerrando, nós teríamos 28 escolas, ou seja, acho que a totalidade, né, de escolas municipais climatizadas. Mas olha só, em 2026, nós temos aqui 9. Se nós tínhamos 3 no índice recente, significa que nós faremos 6 escolas. Até aí, perfeito. E assim vai, ano a ano, até chegar no total das 28 escolas. Só que se a gente olhar a LDO, perdão, de 2026, no índice recente, nós temos 9. Ou seja, fica um pouco esquisito, porque índice recente é o ano de 2025. E a LDO é de 2026. Ali diz que o índice recente é 9. E no índice futuro, 28. Então, dá a entender que no ano de 2026, nós vamos fazer 19 escolas climatizadas. E que, na verdade, não é isso. No PPA está lá, são 6 escolas. E isso continua. Se a gente for para 2027, que é a LDO que a gente vai estar hoje aqui votando, mesma coisa, ele diz que o índice recente, que seria 27, está com 13. Perdão, que seria 26, está com 13. Só que no anterior está dizendo que são 9. E que no futuro vai estar 28, ou seja, o mesmo que teve do ano passado. Então ainda faltam 15 escolas, ou seja, fica impossível você cumprir essa meta. Não estou dizendo que ela está errada ou que está certa, mas é uma meta impossível de você cumprir. E isso tem que ter formalização entre as secretarias. Se você pegar, por exemplo, Secretaria da Saúde, nós temos lá, no PPA, o indicador de aferição de pressão arterial. Nós tínhamos índice recente 0, tudo bem. Está começando o plano, o pessoal resolveu não colocar as metas passadas. E colocou futuro, que nós teremos, lá em 2029, aferido 231 mil pressões arteriais. Então, em 26 seriam 55, em 27, 57, ou seja, 2.000 pessoas a mais,
e assim vai. No total, nós estaríamos aferindo 231 mil pessoas. Só que na LDO de 2026, o índice recente era 0 e o índice futuro 55. Perfeito, nós aferimos de 55 mil pessoas. Só que na LDO que veio para nós de 2027, olha que diferença, índice recente 57, índice futuro 231. Ou seja, no período de 2027, nós vamos ter que aferir 174 mil pressões arteriais para cumprir a meta. Eu acho que está errado, mas enfim. O que eu estou querendo colocar aqui? Eu vou falar da Câmara também, e vou dizer que não são os funcionários daqui que estão errados, não vou apontar o dedo aonde é, quem é, por isso estou dizendo. É importante se criar um manual, instruir quem preenche, ver se o sistema está configurado de forma correta, se ele não está puxando informação automática, e ninguém está fazendo uma revisão antes de mandar para cá. Mas na Câmara a mesma coisa, olha, a gente tinha aqui aquisição de imóveis e equipamentos, índice recente 0, futuro 25. Então, em 2026, seriam 10 equipamentos, 2027, 5, 528, 529, completaria os 25. LDO desse ano, 2026, 0, índice futuro 10, perfeito. Só que a de 2027 agora, está índice recente 5, índice futuro 25, ou seja, a gente vai ter que adquirir 20 equipamentos esse ano para cumprir, o ano que vem para cumprir a meta. Então, também está meio complicado isso daqui. Por que eu estou dizendo, pessoal? É importante a gente sempre fazer uma revisão. Essa casa aqui hoje, ela está cansada de sempre receber projeto de lei em cima da hora, de não ter uma administração do executivo onde planeje, que tenha cuidado para mandar algo para cá que não precisa ser revisto por esses vereadores. Essa LDO, esse ano, eu vou acabar fechando o olho para isso daqui. Não deveria, mas vou deixar porque isso daqui já aconteceu outros anos. Mas eu garanto que ano que vem, assim que ela chegar aqui, eu faço questão de olhar dado por dado. E se não tiver de acordo, eu, Danilo, não aceito. E devolvo para o Executivo para que faça a correção. Vocês precisam parar de que os vereadores aqui têm que engolir água abaixo tudo que for enviado e que está tudo certo e falar amém. Mais uma vez, não estou apontando o dedo, não estou dizendo que quem está errado está certo. Mas vocês têm que dar mais valor para nós e principalmente para a nossa população que precisa da atenção de vocês. Vamos lá. Vinícius falou sobre as escolas ociosas, né? Não é só a escola que a gente tem ociosa, não. Nós temos um centro de eventos no nosso município que é maravilhoso. Nós temos lá 30 mil metros quadrados. Vocês não acham que aquele prédio é ocioso também? Aquele prédio, vocês têm noção de quantas vezes ele foi alugado em 2024? 3 vezes. Sabe quanto que ele gerou de receita para o município? R$53 mil. 2025 ele foi alugado 4 vezes, R$62 mil. E o pessoal vem falar de renúncia de receita, que não pode mexer no preço do valor da locação por conta de renúncia de receita. Que renúncia de receita? Não é um aluguel mensal, não é um valor que todo mês está na conta da prefeitura. Muito pelo contrário, se a gente for pôr na ponta do lápis o custo que ele gera diante dessas pequenas locações que tem, para mim, isso daqui é uma renúncia de receita absurda, inclusive um prejuízo para os cofres públicos. Então, essa indicação que eu fiz, reforçando o que eu já tinha feito ano passado, eu fui pedir ajuda para uma amiga minha para escrever. Porque eu falei, poxa, se eu não consigo mostrar a importância da gente reduzir o preço da locação do centro de eventos, vou pedir ajuda para alguém que consiga, de alguma forma, trazer mais informação para convencer. E fui pedir ajuda para a IA, inteligência artificial. E ela me diz exatamente o seguinte, que se a gente tem um espaço daquele, que por um preço mais acessível, poderia trazer grandes eventos para o nosso município, como feiras, congresso, entre diversos outros, trazendo automaticamente receita para o nosso município com a geração de imposto, com o turismo. Olha que coisa impressionante. E aqui ele diz exatamente o efeito multiplicador. O efeito multiplicador, qual ele é? Não é que um evento em si, que você vai cobrar mais barato, vai trazer prejuízo. Um evento que você está cobrando mais barato, você está dando possibilidade para que o munícipe escolha coisas novas. Você está tirando a responsabilidade da prefeitura de ter que ficar oferecendo entretenimento para a população, que é cobrado. Então, eu acho que é um absurdo falar em renúncia de receita. Du, você é um prefeito maravilhoso, eu sei que você é um homem íntegro, honesto, amante de cerquilho, mas, infelizmente, você não conseguiu formar uma equipe ainda comprometida com o município, assim como você é. E tem muita gente dando tapinha nas suas costas e falando que a cidade está maravilhosa, só para que você realmente ache que essa pessoa está 100% do seu lado. Então, toma cuidado e vamos realmente
prestar atenção nas coisas importantes que a gente tem para fazer. Falando de ociosidade do espaço público, olha só, já foi sugerido aqui, o Felipe já falou aqui uma vez, o centro de eventos, durante as férias escolares, imagina que bacana você fazer lá um campeonato de futevôlei, de vôlei, sei lá, pique-bandeira, qualquer tipo de brincadeira. Fazer agora aí no inverno, pegar os idosos, que o Vinícius comentou aqui, fazer um campeonato de xadrez, de carta, que seja. Olha o espaço que nós temos no nosso município e não é utilizado. Isso daí realmente é fora de condição. Para mim isso não serve. Não tem como chegar e falar em renúncia de receita de um espaço que pode ser muito bem utilizado. Uma outra coisa aqui que hoje eu tirei realmente para falar, coisas que eu precisava falar, que tem hora que engasga. Distrito Industrial, não vou nem falar do novo, que eu e Tonico aqui desde o ano passado começamos, mas demos um tempinho aí para a turma tentar resolver, né? Mas vamos falar do Distrito Industrial antigo, que eu acho que tem quase 120 mil metros quadrados, e olha a quantidade de empresas que tem lá, olha a quantidade de receita que o município gera, que gera para o município, a quantidade de emprego que aquelas empresas também proporcionam para os nossos cidadãos. Imagine, se lá atrás, eu acho que foi o Aldo que criou aquele distrito, né? Tivesse escutado 20 pessoas dizendo para ele que, puxa, aquele distrito ia atrapalhar o caminho daquelas pessoas que passavam por ali, que elas iam ter que andar 1 quilômetro a mais, 1,5 quilômetro a mais, e o Aldo, escutando aquelas 20 pessoas, deixasse de fazer aquele distrito industrial acontecer e gerar essa quantidade de receita e emprego para o nosso município. Hoje nós temos um loteamento que quer sair em Cerquilho já faz tempo, um loteamento industrial e comercial, que vai ter aproximadamente 40 mil metros quadrados, ou seja, 1/3 do distrito industrial velho, que está esbarrando em aproximadamente 6 pessoas que não querem andar 1 quilômetro a mais, e a cidade não está entendendo a importância que nós temos de gerar mais emprego, de gerar mais receita. Há uma cobrança gigantesca aqui dessa casa, de valorização profissional em relação a salário para os servidores, e a gente sempre escuta, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, a gente precisa se mexer e fazer alguma coisa acontecer para que o dinheiro possa acontecer e a gente possa valorizar quem precisa. Então, eu acho um absurdo um distrito industrial não sair na cidade por conta de algumas pessoas. Eu acho que isso não deveria acontecer. Acho que a política ela tem que olhar de maneira macro e olhar realmente, vai beneficiar quantas? 1.000 pessoas, vai prejudicar 6. Que não é prejudicar, você não está tirando o direito dela, você só está alterando um pouquinho o caminho, mas que, de qualquer forma, ela vai conseguir seguir sem nenhum problema. Então, vamos prestar atenção. Só para finalizar aqui, eu quero compartilhar uma informação que eu recebi, que eu fiquei muito feliz, em relação à Lei 3.622, de minha autoria, a Lei Amigos de Cerquilho. Algumas escolas já estão fazendo uso dela de maneira a conseguir doações e patrocínios para eventos. E o retorno que eu tive foi muito bacana em relação à segurança jurídica. Ou seja, os empresários que estão ajudando, que estão colaborando, ficaram contentes em ter um termo de colaboração, em ter um termo de doação com segurança jurídica, ou seja, com transparência. Eles sabem para onde é que está indo essa doação, a forma como ela está sendo utilizada, assim como a escola também tem a segurança de que está seguindo os trâmites legais dentro do município. Então é muito bacana. E tive já aí um retorno bacana de um empresário que quer ajudar também uma praça, colocar umas mesinhas com xadrez, igual tem em alguns lugares aqui, aqueles banquinhos de concreto, coisa que a gente já pediu para a prefeitura e a prefeitura disse que não tem dinheiro para fazer. Então é bacana a gente tentar esses tipos de política para realmente entregar aquilo pelo qual nós fomos eleitos, que é qualidade de vida e bem-estar para a nossa população, para os nossos cidadãos. Agradeço a todos, desejo uma excelente semana e uma noite abençoada e maravilhosa. Chamo a fazer uso da tribuna o novo vereador Mauro André Frade.